Você é, Clésia. Mas eu não estava aqui. Tá bom, faço. Eu leio e tu faz, tá bom? Tá bom. Tá, então vamos lá. É do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 76, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direto ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. O pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Graças a Deus, Senhor. E agradecemos mais essa oportunidade de estar mais uma vez aqui reunidos, estudando o seu Santo Evangelho, renovando os nossos pensamentos para trabalharmos bem em nós, renovarmos também as nossas atitudes, as nossas palavras, enfim, Senhor, para nos renovar. Agradecemos muito essa oportunidade e queremos pedir por todo o grupo. Estão presentes, estão ausentes, que poderão vir, que não poderão vir. Que todos sintam nesse momento essa paz, essa tranquilidade, esse clima, essa energia tão boa. E nós aqui estamos sentindo. Que chegue a cada lar, chegue a cada um, e que possa se sentir bem melhor. Senhor, pedimos não somente pelo nosso grupo, pedimos também por aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram acamados, que se encontram nas ruas com fome, se encontram desempregados, sem renda, por aqueles que se encontram em guerras. Enfim, Senhor, é por muita gente que estamos pedindo, praticamente toda a humanidade. Todos nós precisamos muito de Ti nesse momento. Muito obrigado por estar presente na vida de cada um, mesmo sem sentir, mas no futuro isso se fará mais presente. Obrigado por tudo, Senhor. E pedimos aos bons amigos espirituais que possam nos acompanhar durante esse nosso estudo aqui, para que melhor possamos ver o que está por trás das letras
melhor interpretar, para melhor aprender. Obrigado, Senhor. Obrigado aos irmãos espirituais. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Que Volta, bom que Elisa, você voltou. volta, Elisa. Eu não fui. Bom, hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos no capítulo 23, no item 9, não é isso, Elisa? Estava aberto e fechou sozinho. Isso, capítulo 23, item 9. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que estranha a moral. Item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Podemos? Podemos. Item 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e é o que desejo, senão que se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a terra, que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, e a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Bom, nós já comentamos alguma coisa, né? Mas acho que cabe ainda alguma coisa, alguns comentários, né? Nós já falamos sobre essa questão, né? Não vim trazer paz à terra. Por quê? Ainda há pouco, né, Elisa? A gente está falando antes do trabalho, que a gente não gosta, né? Então, a paz que nós queremos aqui na terra é a paz à terra. A gente está falando ao reino do céu. Meu reino não é deste mundo, mas estou falando à terra. A paz que nós conhecemos, qual é? É a paz ociosa, acomodada. É isso? Vou me aposentar, vou para a casa de praia, vou pescar, não vou mais enfiar um prego numa barra de sabão. Olha só, proposta, enfiar um prego numa barra de sabão. Questão, um esforço, né? Então, não penseis que eu vim trazer a paz à terra. O nosso conceito de paz é totalmente errado, desvirtuado. E para os espíritos é a paz, a consciência tranquila, o trabalho bem feito, né? São as dificuldades vencidas. A gente lê nas obras, né? Aí nas obras aí espirituais, né? Dos espíritos, aí, dos romances, né? A gente vê quando eles conseguem realmente alcançar o objetivo, cumprir a missão, aí eles estão em paz, porque eles estão na briga, estão com a espada, né? Aí ele fala aqui, não vim trazer a paz, mas a espada. Nós já comentamos na semana passada sobre a espada, né? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Então a espada que vai nos libertar é o quê? Essa é a verdade, é o Evangelho. Então Jesus veio trazer justamente a espada. A espada mesmo que nós vamos lutar, né? Conosco em primeiro lugar. A luta é bem grande, nós com nós mesmo.
Né? É a verdade. Para ela nos libertar, é uma briga interna enorme, né? Porquanto vim separar de seu pai o filho, sua mãe a filha e de sua sogra a nora. É separar o pai do seu pai e o filho. É uma coisa meio... Isso é moral, não é o nome do capítulo, não é isso? Alguém que quer falar, pode falar. Separar o pai do filho. Nessa figuração aí, nessa analogia, metáfora, seja lá o que quiser colocar, nós estamos falando aqui, tá? Pai do filho, do masculino, nós estamos falando da razão. Quem é o filho? Né? Aquele que, né, saiu, o pai, né, o co-criou, digamos assim. Então, o pai, esse pai aí, tá, é a nossa, e nossas ideias, nossa razão, tá, os nossos pensamentos lá atrás. E quem que Jesus está falando isso? É para o filho do pai, esse novo homem que nasce. Esse novo homem, quando começa a se utilizar dessa espada, ele se separa do seu pai. Deixa o pai lá para trás. Né? E é uma briga. Tá? As tradições, a cultura, né? Os atavismos, tanta coisa que a gente vê falando aí, né? Tá tudo... A pergunta 917, né? Tudo concorre, né? Pergunta como destruir o organismo, tudo concorre. O que é que concorrer? Né? Que está falando lá, as leis, as nossas leis, né? A nossa organização social. Então, tudo isso pertence ao pai. Para o novo homem, isso é diferente. A visão dessas leis já se passa a ser diferente, porque o novo homem, o filho, quer seguir as leis divinas. Então, ele vai se separar do pai. Né? A gente pensa que é da família, não? Esse pai está significando aí a razão. Depois vem a filha, sua mãe a filha. Quando a gente fala na mulher, nós lembramos do quê? Do sentimento. Razão, sentimento. Ou seja, quem é a mãe? A mãe é aquela que representa o que nós, os nossos sentimentos, ou mais emoções, né? Mais emoções que nós carregamos conosco, que nos trazem também, que nós somos, né, milênios nisso aí. Só que essa filha aí já representa o quê? Um sentimento. Ela quer se libertar das emoções. Então, é o que está falando aqui, né? Separar a mãe da filha. Então, nós estamos vendo que há aí um linguajar realmente uma estranha moral. A gente está pensando que vai ser que todo mundo tapa dentro de casa, um empurrar o outro, puxar o cabelo, nada disso. A briga é toda aqui dentro e aqui dentro. Né? Razão e sentimento. É o que Jesus vem fazer com essa espada. A paz que ele propõe é essa. Usar essa espada, né, nos libertar. Né? A verdade para nos libertar. E, finalmente, também a sogra e a nora, né? A nora representa o quê? A esposa do marido, né? Há um marido, há uma nora, há uma sogra, há duas sogras, né? A sogra, nesse caso aqui, também vai representar aquela questão do poder, da autoridade. Aqui não, há uma nora, essa nora está casada com alguém. Então, está casado, o sentimento e a razão, que vai se libertar também de tudo dessas coisas para trás. Veja bem, não é a sogra, né, aquela que o Zé Roberto tanto fala, não, tá? Essa sogra também representa o que está para trás, o que nos prende, aquela autoridade a que nós fomos acostumados, né, o poder que nós fomos acostumados, né? Está tudo representado nessa sogra aí. Tá? E a nora, que é casada com o marido, ou seja, os dois são um só, tá? Então vão se libertar disso também. Tá? Dos preconceitos, tanta coisa que representa, tá? O pai, a mãe e a sogra, tá? Que a gente vê que Jesus realmente, como falou Emmanuel, um simples pingo no i,
no Evangelho tem um significado enorme. E o homem terá por inimigos da sua própria casa. Que casa é essa? Mente, coração. Tá? Nós vamos temos por inimigo. Tá? Aqui está no terano. Porque a partir do momento, a pergunta 919, o livro dos Espíritos, não conhece-te a ti mesmo. Nós, né, vamos entender que nós temos por inimigo o quê? Os que estão dentro da nossa casa. Aí vamos lá no livro, né, O Mundo Maior, né? Terceiro andar, segundo andar, né? Porão, né? Consciência, superconsciente. Então, isso que está dentro da nossa casa está o quê? O inconsciente e o consciente. Então, nós vamos descobrir que nós temos por inimigo isso, e nós vamos o quê? Né, nos preparar para alcançar o superconsciente. Então, essa é a briga. Essa é a briga que a espada vai causar também. Tá? Aí ele fala depois, vim lançar fogo à terra, né? Para que serve o fogo? Estão lembrados da parábola do joio e do trigo? Do joio e do trigo? Tá? O fogo queimou, né? Separar e depois jogar o joio no fogo. Tá? Por quê? Né? É difícil. Mas esse joio tem que ser queimado. Tá? Essa parábola também significa o quê? O bom, né? E o ruim para nós. Então nós temos que queimar o que é ruim. Tá? Nós temos que... cresceu conosco, não teve jeito. Né? Foi misturado. Na Pará fala que alguém foi lá, o coisa ruim, né? Fala na Pará, né? O tentador foi lá e misturou, né, nas sementes do trigo. Não, o tentador somos nós mesmos. Como disse no livro do Mundo Maior, um pouco tempo atrás, nós vemos aí no início, né? Satã, inteligência perfeita. Então, tudo isso que a gente conhece de diabo, pé rachado, isso aqui, tudo isso são coisas que nós criamos, nós trazemos conosco. E a gente bota a culpa nessas entidades que não existem, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, com o tempo, esse joio que foi plantado junto ao trigo, é o que Jesus fala aqui. Vim para lançar fogo, para queimar isso mesmo, para acabar com isso. Né? E depois ele fala, tem de ser batizado com um batismo, enquanto me sinto desejoso que ele se culpa. Eu não me lembro qual é o evangelho, o pior que eu ia pegar e não peguei. Tem um evangelho que João Batista fala, eu vos batizo com a água, mas virá alguém depois de mim que vos batizará com fogo. Então João já tinha feito essa profecia, João Batista. E é justamente essa aí. Né? Que o batismo de João era material. Era aquele batismo representativo o quê? Uma nova vida, né? Do arrependimento, etc. O batismo de Jesus, não. Ele veio mesmo para, né, consertar as coisas, nos ajudar a queimar tudo isso que está dentro de nós aí. Bom, tá bom assim? Querem falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Elise, Consuelo? Elise? Não, por minha explicação está ótima, pode continuar. Não, tudo tranquilo, pode continuar. Não. Aqui vai repetir aí embaixo, lugares que tenham vindo trazer a paz à terra, de novo ele repete, é o que nós já falamos, né? Vai falar de novo, né? Eu vim trazer a divisão. Essa divisão aí, o joio e o trigo. Né? Ele veio mostrar para a gente, olha só, aqui está certo, aqui está errado. Tá? É o que nós já comentamos lá em cima, que as palavras podem parecer um pouquinho diferentes, mas a essência do ensinamento, tanto de Mateus e Lucas, é mais ou menos a mesma coisa, a mesma essência. Querem comentar mais alguma coisa? Colocar alguma coisa a mais? Não, tá perfeito. Não quero falar não. Consuelo, está tudo bem? Tá sim, tá tudo bem. Tudo Espada tranquilo. em riste. Espada em riste, olha. Inclusive, diz que é uma passagem, né? Não lembro se é o Humberto Campos que conta, que Jesus estava parado assim, em determinado lugar e chegou um soldado romano. Ah, você que é o tal Nazareno, tal carpinteiro, que é muito sábio. Me diga,
que é céu e que é inferno. Aí Jesus olhou para ele e ficou calado. Ele: estou te perguntando, Galileu, o que é céu e o que é inferno? Jesus continuou em silêncio. Aí ele puxou a espada. Estou te perguntando. Quando ele puxou a espada, Jesus falou: aí começa o inferno. Ele se desconcertou, raciocinou, embainhou, né? Colocou a espada na capa. Aí Jesus, e aí começa o céu, o paraíso. Então é isso aí. Jesus veio nos mostrar onde começa o inferno, onde começa o paraíso. É a questão agora de nossas escolhas. Queremos continuar no inferno, com a espada em riste, né? Ou vamos apontar essa espada para dentro de nós e começar a procura do paraíso, né? O paraíso tem que estar aqui dentro. Isso que eu ia falar, essa espada aí, não é para lutar contra os outros, é para lutar contra a gente mesmo. É para lutar contra os nossos. A espada não é para lutar contra os outros, contra a vida, contra os acontecimentos da vida, contra os fatos que nos deixam indignados e muito mais coisas que acontecem ao nosso redor que fogem do nosso controle. É para lutar contra nós mesmos, né? Para nós observarmos a nós mesmos, porque endurecidos, imperfeitos, impuros, todos nós somos, né? Todas as criaturas que vivem hoje reencarnadas na Terra e as que desencarnaram na Terra, mas que perambulam aqui na crosta, né? Todos nós estamos nessa classe aí, visto que estamos no mundo de provas e expiações. Então, todos nós precisamos lutar contra as nossas tendências, né? Os nossos vícios, né? Os nossos vícios morais, que são bastante, né? São muitos, não vou enumerar porque a lista é extensa. Bota muito nisso. E assim, aquelas nossas atitudes de ímpeto, atitudes precipitadas que transformam a gente de uma hora para outra num leão, né? Aquela coisa que nos coloca diante das pessoas num ato de superioridade, achando que o outro é menor do que a gente porque a gente se sente maior. E a espada veio para mostrar pra gente que a gente tem que lutar contra isso. Mas ou coisinha difícil, né? Ou coisinha difícil. Porque quando a gente vê, o nosso pezinho já está escorregando no precipício, entendeu? E a gente ainda tenta se agarrar assim, mas às vezes não consegue, né? O que é pior, Elisa? O que é pior é saber disso, né? Pois é. Torna isso mais difícil. Porque na hora que o seu pé escorrega, aí você, preste atenção e lembra de alguma coisa que você já sabe, e aí você tenta se agarrar com a sua mãozinha para não escorregar, mas já era tarde. Isso aí, o grande problema é isso. Hoje nós não temos mais desculpas. Né? Essa é a grande realidade. Não há, eu não sabia, foi sem querer. Foi mal, foi mal. Não tem foi mal pra gente, não. Não. E Mas, eu acho que o nosso maior agravante, sabe o que é, Afrânio? É a reincidência. É a reincidência. Se você parar para pensar, a reincidência é terrível. Diária, né? Diária. Momentânea, seja lá o que for. Periódica. E os períodos são curtos. É isso aí. Então vamos lá para o item 11. Vamos lá para o item 11. E esse negócio também de briga de família, eu não falei aqui, eu acho que vai comentar aqui, é sobre a ideia também de reencarnação, tá? Porque a gente sabe que nós, né, ganhamos todos uma família, geralmente essa família não é todo mundo santo, nem todo mundo é amigo, não, né? É a história da reencarnação, mas nós, talvez comente aqui, eu nem sei que eu li, mas não estou lembrado. Mas a gente também fica sabendo disso. Né? Mas a história aí, essa esquema lá, mais para dentro de nós mesmos.
A espada, olha, tem que ser uma espada boa, viu? Resistente, tipo aquela dos Vikings, que pesava 30 quilos uma espada, entendeu? Bem brilhosa, com os 2 lumes assim, bem afiados, para dar conta. Uma espadinha qualquer. É que a gente não carrega aquele tipo de espada, mas a gente carrega uma espada que não corta, que não machuca. E a gente tá nem aí. Não dói. Quando dói, vê como é que a gente fica. Ai, tá doendo. Entendeu? Eu falo por mim mesmo. Agora, lá no final, eu acho que é 8:17, vai falar sobre a questão do espiritismo, né? Mostrar nessa peça estranha moral, né? E a gente vê, a Margarete, que é uma conhecida dela lá em Santa Teresa, uma médica, ela é médica, e a filha, ela não tem certeza, acho que foi um AVC. Ela teve também, a menina nova, né? E a mãe está transtornada. Aí pegou para a Margarete e falou, né? Olha a dificuldade para você responder uma coisa dessa. É uma pessoa que não tem muito conhecimento. O que será que Deus está fazendo isso comigo? Foi a pergunta que ela fez para a Margarete. A Margarete conversou, mas tem que ser sutilmente, né? Porque quando a pessoa está nessa vibe, não adianta falar. Não adianta. Falou, Deus é bom, tá? Vamos rezar por ela e tal. Quer dizer, é uma situação muito difícil. O não conhecimento dessa espada. Hein? A espada vai machucar. Mas nós vamos estar conscientes do que está acontecendo. Né? Esclarecimento, consolo. Consolo, esclarecimento. Né? Então, tudo isso que vai passar daqui não tem preço, não. Não tem preço. O Antônio Castro até falava, essa é a nossa melhor reencarnação. Hein? Com certeza. Com certeza é. Nós não devemos ter tido tanto conteúdo igual essa. Não acredito. Eu, pelo menos, acho que eu nunca tive, porque tudo que eu pego para mim é novidade. E quando pega-se de novo para ver de novo, há mais novidades. É interessante isso, né? É uma verdade. Estamos aprendendo. Então vamos lá. O que tem hoje? Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o pai e o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfema nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Eu não vejo esse capítulo 14, item 6 não, né? Mas o assunto aí está bem claro. Peraí. Vai falando enquanto eu vejo. Paulo, em uma das suas cartas, coloca uma frase maravilhosa, sabedoria pura. A letra mata, o espírito vivifica. O nosso grande problema é que nós, ocidentais, a nossa sociedade, faltando assuntos, a nossa sociedade, nossa organização social, nossa lei, faltando tudo isso de novo, né?
nós somos excessivamente materialistas. Nós espíritas. Nós temos dificuldades. E nos foi ensinado isso durante, sei lá quantos mil anos. Né? E a nossa visão é toda materialista. A gente não consegue enxergar com profundidade o que é passado para a gente. Tem um estudo do livro A Gênese, do Haroldo Dutra, já antigo, tá? Já deve ter mais de 6, 7 anos atrás. Teve o Levítico, teve a Gênese. Eu nem assisti ele todo. Eu não me lembro do que houve, porque eu não consegui assistir tudo. Olha, o livro da Gênesis, vem que o Haroldo até fala, o livro da Gênesis é o livro que assim toda a Bíblia, o Evangelho se baseia no livro da Gênesis. Porque ele é demais espiritual, espiritualizado. Tudo lá, principalmente os primeiros capítulos, tudo é excessivamente espiritualizado. É por isso que nós temos dificuldade de entender. Fulano viveu 800 anos. São ciclos. Passou de 700, evoluiu e foi além. Não chegou a 700 anos, dá perto. Aí vai. É tanta coisa. Poxa, naquela época o pessoal viveu 800 anos, a Bíblia está maluca. Não. Aquele espírito pode ter reencarnado várias vezes e num período de um ciclo tal, ele conseguiu evoluir. Aí o Onofre de Abreu, que foi o professor do Haroldo, fala que, olha só o que ele fala lá na palestra, o Haroldo explica isso, que Caim é a reencarnação da serpente. É bem explicado em João, acho que é o capítulo 8, é o Evangelho de João. Então, é uma coisa que realmente o espírito verifica tudo. A letra mapa. Verifica tudo. E nós temos que aprender a ler com o espírito. Encarnados. Nós estamos estudando que a vida no mundo espiritual, que é o nosso mundo. Então, já encarnados, aprender a ter essa visão também. E essa dificuldade nós temos que, né? Estamos também com a espada aí para fazer, ter essas ideias, esse conhecimento. Né? Estamos lutando. Fala, Elisa, achou? Achei. Capítulo 14, item 6. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proporções suas se acham em contradição com aquelas, certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Eu me lembro que dessa vez nós estudamos até aquela passagem, né, dos vendilhões do templo, né? Da aula lá de capoeira, karatê, né, kung fu, né? Aquilo é como nós estudamos, né, que seria uma parábola mímica, né? Feita através de aço. De repente derrubou uma banquinha lá e, né, tem uma passagem de Paulo, né? Quando ele chega em determinado lugar, ó, em Jerusalém, que ele vai para Cesaré, se não me engano, tem um médico que fala, me dê o cinto daquele que vai viajar. Aí pega o cinto de Paulo, se enrola, se joga no chão e fala, ele disse, assim será ele. Né? Será preso, acorrentado, quer dizer, fez um simbolismo, né? uma encenação do que ia acontecer a Paulo. Nós também falamos sobre, né, Isaías, Jeremias, sobre os soldados de barro, né, a guerra, que se Jerusalém entrasse, quer dizer, é isso aí.
muita coisa que Jesus falou ou fez, nós também não compreendemos, porque nós não conhecemos esses recursos da época dele, que existia lá. Né? Bom, vamos continuar? Alguém que quer falar alguma coisa sobre isso? Pode continuar? Então vamos embora. E tem Tá dúvida. certo, construtor? Tá sim, tudo Vamos. certo. Então, vamos E embora. tem dúvida. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na todos passar, certo de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. A espada, a nova ideia. Não pense que vim trazer paz à terra, porque eles estavam satisfeitos com aquele sistema. Tá? É aquela história do peixinho vermelho que tem no livro de Libertação, né? Estava todo mundo dentro daquele tanque feliz da vida. Né? Quando chegou um e vamos sair que lá fora eu acho que tem coisa diferente. Ninguém quis ir. Ele foi, voltou e lá fora é assim, todo mundo achou que ele era mentiroso. E no simbolismo lá, né, o tanque é destruído, morre todo mundo. É deixar os mortos, né, enterrar seus mortos. O outro não, saiu para fora, foi o que foi pregar o reino dos céus, o reino da verdade. Então, a nova ideia sempre encontra, né, dificuldade de ficar. Mas quando ela é boa, é divina, é o que Gamaliel fala lá no Atos dos Apóstolos. Deixe esses homens, falando referente aos apóstolos. Se são realmente de Deus, nada vai derrubá-los. Mas se não são, quantos outros já apareceram aí? Cadê eles? A mentira tem perna curta, né? A verdade não. Alguém quer falar? Não, vamos embora para o item. Vamos embora para outro parágrafo. Você quer item 3 ainda não? Bora ver. Tá com o microfone ligado, Lívia. Desligado, né? Ai, meu Deus do céu. Pronto, abriu. Tem hora que ele abre, fecha, abre, fecha. Assim, pois. Tá aprendendo com o meu, viu? Tá vendo? Fala muito meu, aí tá Tem vida aprendendo. própria. Assim, Pois é. pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. O Saulo de Tarso aí, né? Bateu nele essa ideia, ele não gostou não, né? Estava muito bom aquilo que existia lá. É assim, né? É assim. Quando chegar aqui, né, falam tanto de novos missionários, novas ideias, novos modos, né, de nos ensinar. Eu não penso que eles vão encontrar moleza não, tá? Penso que não vão encontrar moleza não. O Lauro Mendonça, uma vez ali no Simão Pedro, foi até meio pesado, porque ele falou que ficou todo mundo assim, horrorizado, né? Aí ele falou, olha, nós não mudamos muito não. Se o Simão Pedro viesse aqui hoje, a gente não ia crucificar de cabeça para baixo não, né? E na época estava aquela história do, né, pegar os caras, botar no pneu, né? O tal do forno micro-ondas, né? A gente ia colocar ele dentro do pneu e tascar fogo nele.
Ele falou isso dentro do livro, assim, não, ficou todo mundo assim. Até nós, espíritos, de repente, vamos ter dificuldade de aceitar as novas ideias, tá? É que a gente às vezes aceita a nova ideia. Aceita, mais ou menos. Mas ainda tem um velho que vive dentro da gente, que volta toda hora para se meter na nossa história. Entendeu? É assim, você anda 2 passos para frente e ele te puxa um passo para trás. Né? Se você dá um passo, ele te puxa meio. Então tá sempre indo lá e cá, porão, segundo andar, porão, tu olha para baixo, tu volta, tu sobe, tu volta, tu começa a subir, tu cai. E fica sempre assim nessa história. É, porque a gente, a terra, a vida reencarnada, a vida do corpo físico é muito pesada pra gente, assim, né? Pesada que eu quero dizer é que a gente ainda dá muita importância para ela, né? Vide que a gente se agarra à vida como se, entendeu? Ninguém quer ficar velho porque todo mundo quer manter a aparência de novo, que é para poder viver tudo de um dia só. Ninguém quer passar por dificuldades, por problemas, porque a vida tem que ser maravilhosa. Mas aí pergunta assim, a vida é sacrifício, é dor também, é dificuldade, é problema, mas quem quer morrer? Quem quer sair da vida? Ninguém. Todo mundo está se agarrando cada dia mais e mais na vida. Essa vida. Porque a gente está vivendo essa situação, a gente dá 2 passos e o eu material, né, o eu corpo físico ainda pesa muito. Né? A gente, quando reencarna, cara, esquece aquela maravilha que pode ter vivido lá, não sei em que lugar que eu estava, nem imagino em que lugar que vocês estavam também, mas o que possa ter sido passado para nós, que a gente concordou, que a gente viu exemplos, né? A gente esquece tudo aquilo. E o tudo passa a ser isso aqui. E cada dia os nossos olhos ficam assim mais. Você fez lembrar da música do Blitz, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É exatamente isso. Todo Todo mundo mundo quer que quer ir pro céu, o céu mas seja aqui ninguém na quer Terra, morrer. entendeu? Então, não vim Mas, trazer paz à terra. Fala, professor. mas vocês não acham que nessa grande revolução, né, que a Terra tá passando, e que as pessoas, que a depressão virou uma doença crônica, né, e perigosa, né, porque ninguém fala dela, é uma coisa meio velada, você está sentindo, você não fala porque você sabe que os outros não vão entender, e se você falar, eles não entendem mesmo, ainda piora mais a tua situação, e fica aquela coisa velada, os jovens estão passando por uma depressão muito grande, né, porque não conseguem saber o que querem, né, talvez por essa lembrança espiritual, né, de trazer no inconsciente deles que eles têm que fazer uma modificação, mas não conseguem perceber qual modificação é essa, né? Eu acredito que por isso os jovens estão perdidos, porque eles não conseguem ter um pouco de paz espiritual para chegar a perceber qual a situação deles aqui como pessoas. O que é que eles necessitam fazer? Então, eles começam a viver esse, né, as pessoas, num geral, um pouco mais jovens, assim, de 30 para baixo, 35 para baixo, começam a criar um mundo, né, de beleza, de maravilhas, que é inatingível, que a gente, quando era jovem, sabia que não poderia existir, mas que eles hoje criam para eles e acham que é possível chegar. Mas não é, por quê? Porque a mente dele, né, a mente do jovem, a mente das pessoas, de uma forma ou de outra, sabe que tem que haver uma modificação, um crescimento, um aprendizado,
né? Você traz isso com você, como a Elisa estava falando. Você veio como espírito, você prometeu muitas coisas, você disse que para si mesmo que ia se modificar e chega aqui e toma um outro caminho. E espiritualmente, a gente sabe que está errado, né? Aí começa a viver materialmente uma forma errada. E eu acredito que sim, essa depressão toda que está levando o mundo a esse estado que está hoje em dia, é porque as pessoas não conseguem perceber que elas têm obrigação de se modificar, né? Elas sabem que está faltando alguma coisa, porque você conversa com esses jovens, eles mesmos falam, eu não sei, mas está faltando alguma coisa. Por mais dinheiro que eles tenham, eles não têm paz de espírito, né? Eles não conseguem alcançar a paz de espírito, que é uma coisa que eu acho que era não a paz de espírito, mas a gente, quando jovem, não sofria tanto como esses jovens de hoje em dia estão sofrendo. Essa busca é uma coisa que não existe, né? Professor, isso aí é um assunto realmente muito intenso. Né? Realmente é um assunto muito intenso. Aí vai pegar, tem tanta coisa que vai, né? Vai fazer isso. Em primeiro lugar, nós já sempre falamos aqui, nós estamos num período que está reencarnando muito espírito lá de baixo, a psicosfera está pesadíssima, isso tudo vai pesar, tantos fatores que vai fazer isso acontecer, né? Tantos fatores, a má criação, olha, tem um N de fatores, né? Os pais mais preocupados com ganhar dinheiro, isso, aquilo, não cria os filhos como eram antigamente. Aí né, muita coisa. Mas isso tudo já era previsto. Né? O que o doutor Bezerra sempre fala, tranquilos, Jesus está no leme. Né? Nós temos, todos nós, os jovens, todos nós temos que passar por isso. Né? Nós também estamos sofrendo nossas pressões, muitas pressões. Se você for olhar, né, o número por exemplo, ABC, né, que a gente comentou isso aqui segunda-feira, que seja, os problemas decorrentes da ansiedade, da depressão, etc., cardíacos, há muito, né, muito, né, além do depressivo, mas é a situação do planeta atual, é a situação, né? Na hora que chegar alguém nos mostrar como viver corretamente, nós não sabemos mais viver, essa é a verdade. Nós estamos aqui tentando aprender, mas precisamos de um professor, além de Jesus, que já teve aqui, agora isso que Jesus falou, é assim que nós vamos viver. Aí todo mundo melhora. O astral do planeta está carregado, digamos. Não está baixo, não. É uma dificuldade para todo mundo. É que existem também algumas coisas que estão um pouco longe das nossas mãos, que nós não podemos pegar. Eu vejo assim, às vezes eu me pego me conjecturando e pensando, às vezes, da forma como a consulta está falando, mas eu também entendo, pelo tempo de estudo aí, que não é assim tanto assim, mas é razoável, né? Que algumas coisas, alguns meandros, alguns encaixes dessa história, a gente não conhece, a gente não sabe como é. Porque nem todas as coisas os espíritos trouxeram para nós, porque nós não temos condições de saber, né? Tem coisas que a gente não tem condições de tocar, de ver, de saber. Então nós ficamos nessa dúvida entre o acreditar, entre o ser, o querer, o poder, o ir, o ficar. Isso vai acontecer sempre. Porque tem coisas que a gente não sabe, assim, a gente quer explicar no estudo como funciona esse mecanismo corretamente e tudo, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é o que tem nos livros. E o que os maiores... Quando entende ainda.
É, o que tem quando a gente entende. E quando a ainda, gente tem isso, né? entende, porque eu acho que os maiores detalhes a gente não sabe porque a gente não tem condição de saber. Entendeu? E assim, o conhecimento existe, mas a gente vê que a gama de pessoas que buscam entender e conhecer ainda é pequena diante de uma expectativa de ampliação que depende da população, né? A gente pode pincelar, pode rabiscar, tentar interferir, mas a gente não tem esse poder, né? Apesar de sermos espíritos e também fazermos parte da nuvem de testemunho dos outros, não temos esse poder assim de interferência. A gente tenta ajudar e tal, ouvir e tal, mas mesmo assim é muito difícil interferir nessas coisas que se passam ao nosso redor, quando as pessoas ainda, não disse que não vão ser, ainda não estão receptivas para tal. Isso dificulta um pouco para nós e para eles também, né? Porque nós também tem muita coisa que a gente queria saber que a gente não sabe. Tá bom, Consuelo? Tá sim, Vamos, ok. vamos lá, Liz. Vamos ver, tem 13 agora, né? Item 3. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu, porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesmo do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Não tem nem o que se falar, né? Tá tudo tão explicado aí. Já foi forte demais, né? E agora vai falar no item 14, o que tem a ver, né? Porque essa ideia foi tão forte, e é até hoje, né? Vamos lá. Item 14. É de notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado de tal forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, quanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Sócrates Hoje, também. Elisa, isso aqui hoje é mais ou menos o que o Conselho falou. Nós passamos por isso. Né? Aqui, nós, a grande maioria, estou falando nós porque nós vemos a maioria da humanidade, os cristãos, não conhecem o Evangelho. Não sabem, não se interessam. Inferem seus interesses. Sim. Aí vai gerar todo esse tipo de problema, depressão, ansiedade, por quê? Né?
a nossa sociedade ensina o cristianismo dessa forma. A grande massa ensina dessa forma. Não, os cristãos, entre aspas, ensinam dessa forma. E traz sofrimento. Porque se a gente for olhar, apesar de toda a tecnologia, todo o modernismo que nós temos, tá? Moralmente nós estamos há 2.000 anos atrás, sei lá, 1.500 anos atrás. Estamos bem lá atrás. Não houve ainda o interesse do aprender, né? Né? É o que está falando aqui. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. Quando a gente fala de os jovens estão com ansiedade, não, são espíritos velhos que estão com depressão, porque realmente há um compromisso deles muito grande, e eles ou não estão encontrando o caminho correto, ou não estão querendo também encontrar. Quer dizer, é um assunto muito... Mas a luz realmente os confunde. E a luz é a espada. Aí ninguém está disposto a sair da sua, né? Como é que fala? Você está acomodado, né? Está legal. Zona de conforto, a palavra certa. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Os problemas vão se amontoando. E é geral mesmo. Vamos lá, eles. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Bom, nós não vamos ver lá na introdução, não. Deixa isso quieto aí. Tem muita coisa que está lá na doutrina de Platão. Mas para quem quiser conhecer... É bom ir lá. Está no início do capítulo, na introdução, né? Sócrates e Platão. Então, é interessantíssimo. Olha só, está falando que os gregos eram um povo muito inteligente. E realmente era. Mas o terreno ainda não estava preparado. Quando Jesus vem, os primeiros que saíram para divulgar a doutrina cristã, ele falou, olha só as palavras: procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Eram aqueles que já tinham saído, né? Tinham saído de Jerusalém, lá da Judéia, estava, né, na Grécia, na Ásia, onde, né, grande parte Paulo também foi, e conheciam já a ideia do Deus único primeiro. Não era pagão, já tinha a ideia do Deus único. Já conhecia as leis de Moisés. Então, eles já tinham uma base para, de alguma forma, compreender o cristianismo. Lógico que a maioria não compreendeu, mas muitos compreenderam, né? Nós vemos aí nos evangelhos, muitos se tornaram cristãos mesmo, porque o terreno já estava. Então, é o que aconteceu lá com os gregos, né? Com Sócrates, Platão, Aristóteles. Quando eles vieram, o terreno lá estava muito... Eram inteligentes, mas os sentimentos, né? Estavam mais preocupados com outras ideias, né? O filosofar, o debater, não o praticar. 8h30. 8h29. Isso que você está falando é bem o que está aqui no item 13. Porque
porfiavam em combatê-la, a ideia de Sócrates, né? Porque subvertia crenças mais seculares, a que eles se apegavam muito por interesse, muito mais por interesse do que por convicção. Então, aquilo para ele já era, né? Eu acho que existia aí o interesse do pedir, fazer oferendas e receber, né? Porque a ideia era essa, fazer oferenda e receber em troca aquilo que você pediu. Que era o que os gregos faziam, era o que os romanos faziam, era o que os egípcios faziam, né? E também era o que os judeus faziam, né? Era o que os judeus faziam também. Era uma negociação. É isso? E aí a Igreja Católica assumiu essa coisa de oferenda, né? Oferenda em troca. Não só a Igreja Católica, né? As várias igrejas. As várias igrejas, né? Vamos dizer, o cristianismo assumiu. Né? Porque a gente tem que aprender que em troca, Jesus pede, né, nas linhas aí escritas pelos apóstolos, uma coisa básica, né? Ser bom, faz o bem, né? Ser compassivo, generoso, ser gentil, ser amoroso, né? Ser caridoso. É só o que ele espera de nós, né? Ser compreensivo, sensível, né? Ter sensibilidade, né? Enfim. Não pede nada demais, tá? Não, nada que tenha que dar em troca algo material, porque algo material não está no que ele nos pede, né? Nós temos mania de pedir coisa material para ele, mas ele nos pede uma coisa que não é material, que é a nossa modificação, e a nossa modificação passa por todas essas coisas que eu falei. Mas, Elisa, você não acha que há uns anos atrás, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, 35 anos atrás, não seria mais fácil essa posição que você colocou, né? Seja gentil, deixa passar, né? Não revida, não guarda raiva, não, porque era um mundo, eu não sei se pela internet hoje em dia o mundo é como é. Talvez ele é como ele deveria ser, né? Por nossa causa. Mas antes era mais fácil essa posição de olhar como Jesus responderia a determinadas coisas e a gente tentar fazer do mesmo jeito. Mas hoje fica mais difícil, porque a violência talvez seja até maior que na época de Jesus, né? Porque naquela época as pessoas, você passava por uma dificuldade, a dificuldade era para todos, né? De saúde, de higiene, era para todos. Hoje em dia não, né? Você tem determinadas formas que você pode lutar e sair daquela miséria, entre aspas, né? Alguns podem. Então fica mais difícil hoje em dia você responder como Jesus responderia, por causa da maldade. Aqui o mundo está muito mal, né? É uma violência gratuita, sem motivo, né? Vamos dizer, Paulo fez o que fez. É motivo, Consuelo, nós já falamos várias vezes que os umbrais estão vazios. Falando assim, né? Eu estou falando de uma mundo, visão geral, né? Não, mas o mundo é reflexo disso, tá? Do quem está reencarnado aqui. Se aqui tivesse cheio de anjo, era o contrário, mas não está cheio de anjo. E olha, não deixe de observar nas suas próprias palavras que antigamente as coisas eram assim e de repente mudou, agora não dá mais para ser como eram. Veja bem, nós mesmos somos os artífices que pintamos esse quadro. Está como deveria ser por nossa causa, né? O nosso progresso não foi exatamente na direção que deveria ser.
entendeu? Porque nós deveríamos progredir naquela linha que nós nos encontrávamos. E nós simplesmente, para alcançar um progresso cada vez maior, um conhecimento cada vez maior e nos materializarmos cada vez mais, aumentando cada vez mais o nosso apego a isso aqui, nós mudamos o rumo desse caminho. Mas, veja bem, Consuelo, eu não vejo que esse caminho seja um caminho possível. Porque no momento em que 1, 2, 3 começarem a agir com um pouquinho mais de serenidade, muitas coisas já começam a ser evitadas no nosso entorno, né? Eu evito uma, você evita outra, o outro evita outra, aí a gente serve um pouco de exemplo para alguma pessoa que está mais receptiva, entendeu? A gente não pode desanimar, entendeu? A gente não pode, vamos dizer, desesperar, porque realmente está difícil, a situação está precária, as pessoas não têm um pingo de compaixão, não tem. Nesses últimos dias aí que eu tive muito ruim de dor, eu vi o tamanho da compaixão dos seres humanos no meu caminho, mas nem por isso eu desanimei. Eu continuei sendo compassiva com as pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades ou até piores do que a minha, entendeu? E eu acho assim que tem hora que eu me desespero, Eu sou um ser, um espírito reencarnado, né? Extremamente humanizado, porque ainda estou reencarnada e ainda não consegui me sublimar, né? Aquilo que eu falei, 2 passos para frente e 1 para trás, sempre assim, nessa ordem, né? Mas não agora, né? Já há um tempo, de um tempo para cá, eu não me permito desanimar da ordem. Eu acho que, de repente, do caos vai surgir a ordem, entendeu? Eu vejo dessa maneira. De uma hora para outra, do caos vai surgir a ordem. Não podemos desanimar, porque se 50 são diferentes disso, e eu penso assim, eu tenho que continuar lutando para que os 50 mudem, né? A gente tem que acreditar nisso, que é isso que a nossa, entre aspas, né, a nossa doutrina prega, né, que haverá uma mudança. A gente tem que acreditar nisso. Eu acredito que haverá uma mudança. Eu só não acredito que nessa encarnação eu não vou ver. Tenho certeza disso. E nem sei se na próxima. Porque do jeito que o mundo, estou falando de mundo, né? Você vê as coisas no mundo acontecerem, eu acho que ainda a gente vai passar umas 2 encarnações, hein?